Pessoal, retomando aqui, nós vamos falar sobre um ponto que é novidade, na ISO 9001-2015, que são as análises de riscos e oportunidades, tá? O que acontece, pessoal? Toda vez que eu tenho um processo, eu posso trabalhar com diversas situações em que ele dê errado ou que ele cause um impacto negativo, tá? Se eu fizer uma gestão de risco, fizer uma análise de risco, antever os problemas, eu vou chegar numa oportunidade, tá? Eu vou tratar essa questão com dois modelos, né? Um modelo bem voltado para a parte de segurança de alimentos e um modelo mais amplo, que vale para todos os processos, aborda outras variáveis que não só as de segurança, e muita gente chama de análise preliminar de risco, tá? O que acontece? Quando eu faço, a avaliação do risco, eu preciso sempre, trabalhar com duas variáveis, né? Qual que é o problema, qual que é a probabilidade desse problema ocorrer e qual que é o estrago desse problema, qual que é o impacto desse problema, tá? A indústria de alimentos com a PPCC, a gente trabalha isso de maneira muito clara no que diz respeito a perigos, perigos críticos. E eu faço essa abordagem, chego até os pontos críticos de controle, os pontos de controle, tá? Outras empresas usam uma metodologia mais estruturada, mais ampla, ou mais específica para o segmento e abordam não só a questão de segurança de produto, mas avaliam custos, avaliam eficiência, avaliam prazo, enfim, tá? Só para citar exemplo, nós temos o FEMEA, que é a análise de modos de falha e seus efeitos. Isso aqui é muito comum na indústria automobilística, não vou entrar em detalhes. E tem a análise preliminar de risco, que é um modelo e você trabalha esses modelos e acaba adequando isso para a sua realidade, tá? Vamos lá. Aqui, como eu já disse, eu quero tratar o método APPCC e o método que eu chamei de amplo, né? Na verdade, isso foi desenvolvido por um grande amigo, o Arley Núncio, um dos grandes consultores que eu conheço na área, e é uma metodologia dele, mas foi desenvolvida a partir da análise preliminar de risco. Perfeito? Vamos lá. Primeiro, vamos imaginar uma sequência, hipotética do processo produção, da atividade fim da empresa. Então, nós temos primeiro o recebimento, perfeito? Depois que eu recebi matéria-prima, insumo, ingrediente, eu vou armazená-lo. Por quê? Porque eu tenho que respeitar o princípio do intervalo, eu tenho que avaliar a conformidade desses materiais, matéria-prima, embalagem. Depois, eu começo com a formulação, que é a mistura da massa, por exemplo, mistura de ingredientes, tratamento térmico, tratamento físico, enfim, eu vou transformar a matéria-prima em produto. Depois, eu tenho o congelamento, esse caso aqui é de um frigorífico, tá? Depois do congelamento, eu tenho a embalagem. Depois da embalagem, eu tenho a expedição. Perfeito? Vamos lá.
Pessoal, usando a metodologia de critérios de avaliação de risco do APPCC, tá? Nós temos um curso que trata esse assunto com muito mais profundidade, mas a ideia é que você faça um levantamento dos perigos, né, associados ao seu processo produtivo, perfeito? E faça uma análise desses perigos, né, levando em consideração a probabilidade de ocorrência e o critério de impacto. Tá? Vamos lá. Por exemplo, um critério de probabilidade baixo. Nunca ocorreu. Nunca ocorreu. Tá? Critério de impacto baixo. Pouco significativo. Eu passo mal, levo minha vida normal, é coisa rápida. Perfeito? Critério de probabilidade médio. Raras vezes aconteceu, mas já vem acontecendo, acontece pouco, né? Vamos tomar atenção. E um critério de impacto médio é aquele que tem danos reversíveis mais significativos. Só para fazer uma analogia, nossa, quebrei um dente, é um perigo, quebrei um dente, precisei tratar o dente. Ah, tive uma intoxicação alimentar, não pude trabalhar uns 2, 3, 4 dias, enfim. E num último caso, nós temos aqui uma probabilidade de ocorrência muito alta, certo? E o critério de impacto alto é aquele com danos irreversíveis. É o óbito, deixa sequelas, enfim. Apesar deles estarem apresentados assim, tá, pessoal, nessa tabela, isso não quer dizer que esse está sempre associado a esse, de forma alguma. Isso foi só uma maneira didática de apresentar o resultado. Tá? Na verdade, eu posso ter uma baixa probabilidade de ocorrência com qualquer um dos critérios de impacto. Perfeito? Vamos lá. Pessoal, feito o levantamento de todos os perigos, eu vou fazer, né, a avaliação do risco. Perfeito? O que eu quero dizer? Eu vou jogar numa matriz a probabilidade na coluna e o impacto na linha. E vou fazer uma associação sempre da probabilidade de ocorrência de um perigo com o impacto desse perigo. Então, por exemplo, se eu tenho um perigo que ele ocorre sempre, toda vez que eu recebo minha matéria-prima, eu tenho esse problema, perfeito? Mas eu sei por estudos, ele está aqui, mas eu sei por estudos que a ocorrência desse perigo, ela traz impactos muito baixos, né? O que seria, por exemplo, o impacto baixo? Ela traz danos pouco significativos. Quando eu jogo nessa matriz uma probabilidade alta com risco baixo, eu caio nesse campo amarelo que ele é classificado como moderado. Tá? Pois bem, aí eu já tenho uma outra situação. Eu tenho uma situação aqui que esse perigo quase não ocorre. Ele praticamente não ocorre. Aliás, ele nunca ocorreu, certo? O que acontece? E o impacto dele é baixo. Então, ele nunca ocorre, se ocorrer, ele praticamente não causa nada. Eu caio aqui na minha matriz de aceitável. Perfeito? Pois bem, pessoal, eu tenho esse modelo,
Eu já implementei em algumas empresas o plano APPCC seguindo essa sistemática e fazendo a análise dos perigos, eu pego e trabalho, né, com todas essas possibilidades, críticos, moderados e aceitáveis. Perfeito? Segundo passo, aliás, terceiro, né? Primeiro eu defini os critérios, agora eu fiz o lançamento da avaliação. Agora eu vou definir o que deve ser feito. Tá? Se for aceitável, eu vou identificar alguma oportunidade de melhoria. Tem jeito de a gente trabalhar isso de alguma forma? Se for moderado, eu vou manter o monitoramento. E aqui, pessoal, se for crítico, eu tenho que ter o ponto crítico de controle com ação corretiva para tratamento dos riscos. Não tem como fugir disso, tá? PCC aqui, ponto crítico de controle. Mauro, as ações precisam ser sempre essas aqui? Não. Eu estou dando um exemplo. Cada um define o seu modelo. Perfeito? Isso aqui é um exemplo. Tá? Vocês têm um curso de APPCC focado que trata isso com muito mais detalhe. O que eu estou querendo dizer com essa apresentação é que essa sistemática de avaliação de riscos, ela é aceitável, né, num plano de gestão da qualidade, num sistema de gestão da qualidade, principalmente um sistema de gestão da qualidade que vai ser auditado. Perfeito? Então, o que acontece? Eu estou usando essa sistemática porque eu sei que é uma sistemática aceitável, eu sei que é uma sistemática que aborda os riscos e eu sei que é uma sistemática que traz várias oportunidades de melhoria. Tá? Pessoal, só para chamar a atenção e abrir uma possibilidade para vocês, quando a gente está fazendo a PPCC, o que acontece? A gente trabalha com perigo químico, físico e microbiológico. Tá? Tem muitas empresas que colocam perigo qualidade para ser avaliado da mesma forma. Tá? Pessoal, toda vez que eu faço essa análise de perigo, antes de ter um problema, o que eu estou fazendo? Eu estou abrindo caminhos, eu estou criando uma oportunidade de melhoria. Perfeito? Eu estou atendendo mais um requisito normativo.